Bom, hoje a gente vai falar melhor sobre os tipos de investimentos de renda fixa. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de renda fixa para renda variável e mostrando qual é o melhor investimento dependendo do tipo de objetivo que você tem com o seu investimento. Recomendo que você assista esse vídeo, eu vou deixar a descrição aqui vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Bom, o primeiro tipo de investimento de renda fixa que a gente vai tratar é a poupança. A poupança é um investimento mais comum entre os brasileiros. Cerca de 30% dos brasileiros têm dinheiro na poupança. A poupança ela é um empréstimo de dinheiro ao banco em troca de um retorno, de uma taxa de juros que vai remunerar esse dinheiro emprestado ao banco. O rendimento da poupança é atrelado à Selic. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, o rendimento da poupança vai ser da taxa referencial, que é definida pelo governo e atualmente é 0, mais 0,5% ao mês. Agora, se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança vai ser de 70% da taxa Selic. Como você pode ver, quando a taxa Selic cai abaixo de 8,5%, e quanto menor for a taxa Selic, mais próximo é o rendimento da poupança do rendimento da taxa Selic. Ainda mais porque na poupança não incide imposto de renda, né? Então, praticamente 30% que é retirado da taxa Selic seria o equivalente ao imposto de renda que num outro investimento de renda fixa seria cobrado. O risco de se investir na poupança é o risco do banco, é a solidez financeira do banco. E quais são as vantagens de investir na poupança? Bom, primeiro, a garantia do capital. Ele nunca vai diminuir do que você colocar ali na poupança. Se você colocar R$100 mil, você nunca vai ter menos de R$100 mil. O seu investimento vai rendendo pouco a pouco, mas ele nunca vai cair daquele investimento inicial. Além disso, tem outras vantagens, como a liquidez, que é diária, a facilidade no investimento, que normalmente funciona basicamente como uma conta poupança, só que uma conta corrente que rende algum dinheiro, né, alguma taxa daquele dinheiro que está lá parado. Também tem a facilidade de você transferir diretamente da poupança para uma outra pessoa, ou de você pagar uma conta com o dinheiro que está na poupança. Além disso, não incide imposto de renda. Mas a poupança também tem algumas desvantagens. A principal dela é que é o menor rendimento que você pode encontrar entre os investimentos de renda fixa. Uma outra desvantagem é o chamado mêsversário. O que isso significa? Que o rendimento na poupança ele se dá uma vez por mês. Então, se você coloca o dinheiro hoje e saca daqui a 29 dias, você vai sacar exatamente o dinheiro que você colocou na poupança, não vai ter rendido nada. Você tem que esperar bater o 30º dia para cair o rendimento daquele primeiro mês. E é assim todos os meses, ele só cai o rendimento em uma data específica. Então, você tem que esperar de 30 em 30 dias para aquele dinheiro render. Um outro tipo de investimento de renda fixa muito comum é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Assim como a poupança, o CDB ele representa um empréstimo de dinheiro ao banco. E o risco desse investimento vai ser o mesmo que o da poupança, a solidez financeira do banco. Se o banco quebrar, você perde o seu investimento. Lógico que tem a questão do FGC, que a gente vai falar mais para frente, mas basicamente é isso. O risco que você corre é o risco do banco, daquela empresa. O rendimento do CDB ele vai ser ou atrelado a Selic, investimento pós-fixado, ou através de uma taxa fixa, que seria um CDB pré-fixado. O investidor ele já sabe o quanto vai render naquele período de tempo. Normalmente, todos os bancos eles oferecem pelo menos uma opção de investimento, que é um CDB que rende 100% do CDI, 100% da taxa Selic ou do CDI. Só um parênteses aqui, a taxa Selic é diferente do CDI. Eu não vou entrar em detalhes, até porque não é o propósito desse vídeo, mas basicamente o CDI é 0,1% a menos do que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic for 12%, o CDI vai ser 11,9%. E normalmente o rendimento dos CDBs é atrelado ao CDI, não à taxa Selic especificamente. Existem CDBs com nuances específicas sobre isso. Por exemplo, o Bradesco ele oferece dois tipos de CDBs. Um que é o CDB fácil, que é o que rende 100% do CDI, e o outro é o CDB fidelidade, que ele começa rendendo 95% do CDI e ele vai aumentando conforme o tempo vai passando. Quanto mais tempo você deixar dinheiro lá,
maior vai ser a porcentagem em cima do CDI que ele vai render, chegando até, acho que, 105%. Então, se você pretende deixar esse dinheiro indefinidamente, então um período muito longo, lá mais de 2 anos, vale a pena você escolher um determinado tipo de CDB que tenha um rendimento maior. As vantagens do CDB são, assim como a poupança, a garantia do valor principal depositado, ele não vai diminuir, a liquidez diária, e diferente da poupança, o CDB ele costuma ter um rendimento diário, então todo dia você entra ali e vê que o seu dinheiro aumentou um pouquinho, todo dia o seu dinheiro rende alguma coisa. E a desvantagem é que, diferente da poupança, incide o imposto de renda, né? E nos 30 primeiros dias costuma incidir também o IOF. Um outro tipo de investimento de renda fixa são as LCIs e LCAs, que significa letra de crédito imobiliária ou letra de crédito do agronegócio. Esse também é um tipo de investimento que você empresta o seu dinheiro para um banco, mas o banco ele tem a obrigatoriedade de emprestar esse dinheiro para algum empreendimento, ou imobiliário ou agrário, conforme for a LCI ou a LCA. O rendimento da LCI e da LCA pode ser pré-fixado, com uma taxa fixa, ou pós-fixado, atrelado a algum índice. E o risco que você tem é o risco do banco, é a solidez financeira do banco. Apesar do banco usar esse dinheiro para emprestar para terceiros e para um empreendimento específico, seja do setor imobiliário ou do setor agrário, você não corre o risco daquele empreendimento não dar certo, do empreendedor não pagar ao banco e o banco virar para você e falar que não vai te pagar. Não, se o banco se compromete a honrar aquela taxa, ele vai ter que honrar no final, ele vai ter que te pagar independente se ele receber aquele valor específico ou não. Então o seu risco é o risco do banco. A grande vantagem desse tipo de investimento é que não incide imposto de renda sobre ele. Mas existem algumas desvantagens também. Normalmente são as LCIs e LCAs não têm liquidez diária, o resgate só pode ser efetuado no vencimento e, justamente pelo fato de não incidir imposto de renda, acaba que os bancos não pagam uma taxa tão alta assim para LCIs e LCAs quanto pagam para CDB. No final das contas, você vai ver que o CDB e a LCI eles rendem basicamente a mesma coisa, só que a LCI e a LCA não tem imposto de renda, são isentas, e o CDB você tem que pagar imposto de renda, mas no final vai acabar dando na mesma. Prosseguindo, um outro tipo de investimento de renda fixa são os CRIs e CRAs, ou CRI e CRA. São os certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. O mesmo paralelismo que pode ser feito em relação às letras de crédito que a gente acabou de falar. Os CRIs e CRAs, eles são instrumentos em que você empresta dinheiro para alguma empresa do setor imobiliário ou do setor agrário e vinculado a um determinado empreendimento. Nessa vez, você vai emprestar diretamente para a empresa. Ou seja, o seu risco vai ser o risco daquela empresa. Se aquela empresa quebrar, se aquela empresa não pagar, é você que vai perder o dinheiro. Diferente das LCIs e LCAs, não existe o banco como um intermediário. O investidor ele empresta dinheiro diretamente para uma empresa do setor imobiliário ou agrário e a empresa paga os juros diretamente ao investidor. Bom, as vantagens desse tipo de investimento, desses certificados, é que, em primeiro lugar, não incide imposto de renda. Em segundo lugar, você tem a garantia daquele seu valor principal, né? Você não tem a garantia de ter um retorno sobre aquilo, né, do pagamento dos juros, mas a garantia do principal você tem, lógico, que é depender do sucesso financeiro do empreendimento, do sucesso da empresa. Se a empresa quebrar, nem o principal ela vai te devolver, ela vai te pagar. Bom, e as desvantagens, né, além dessa de você ter o risco da empresa, né, atrair sobre si o risco de sucesso ou não financeiro daquela empresa, você tem também a iliquidez, que normalmente o CRI e o CRA só é resgatável no vencimento. E por fim, são investimentos altos, né, de valores muito elevados e muitos deles específicos, reservados a investidores profissionais, investidores qualificados. São aqueles investidores que possuem investidos mais de R$1 milhão. Uma forma alternativa que o investidor não qualificado tem para investir num CRI é investir através dos fundos de investimentos imobiliários, os FIIs. Existem FIIs, chamados de papel, que eles investem especificamente
em outros fundos ou em papéis. Um desses papéis é o CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Mas vale a pena você analisar se é adequado ou não fazer esse investimento, porque na verdade o gestor desse fundo, desse FII de papel, ele vai comprar e vender os CRIs, né? Vai ficar fazendo um trade ali daquele certificado, né? Para buscar ter rendimento e pagar o rendimento para os cotistas do fundo, né? E no final pode ser que essa não seja uma estratégia muito boa, muito adequada, ainda mais se você faz o buy and hold. Nós temos também as letras de câmbio, que são títulos emitidos por financeiras. Então você empresta o dinheiro para alguma financeira e o risco que você vai ter vai ser o risco dessa financeira. Também pode ser pré-fixadas ou pós-fixadas em relação ao rendimento. E as vantagens são a garantia do valor principal no vencimento só, lógico, a não ser, lógico, levando em consideração o risco da financeira. Se a financeira quebrar, não vai ter essa garantia. E também não incide imposto de renda sobre esses investimentos. Chegando agora no Tesouro Direto. Tesouro Direto é um investimento de renda fixa muito comum, muito útil, em que o investidor empresta dinheiro para o governo federal, em troca de um retorno financeiro, de uma taxa de juros que o governo vai pagar. E no Tesouro Direto, o rendimento desse investimento vai depender do tipo do Tesouro Direto. Existem basicamente 3 tipos de investimento no Tesouro Direto. O primeiro é o Tesouro Selic. Nesse tipo, o investidor vai emprestar um dinheiro para o governo federal e o governo federal vai pagar ao investidor a taxa Selic aplicada sobre o montante que ele investiu. Normalmente é a taxa Selic mais alguma coisinha, 0,01%, 0,02%, alguma coisinha a mais do que a taxa Selic. Ou seja, esse é um título pós-fixado. Você não sabe quanto você vai ganhar especificamente, mas você tem como calcular porque é um índice específico. Além do Tesouro Selic, temos também o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele é um empréstimo de dinheiro ao governo federal que vai pagar com base no IPCA daquele período, né, normalmente 5, 10, 20 anos, e mais uma taxa. Esse é um investimento muito interessante porque ele te protege 100% da inflação e te dá algum retorno. Pode ser 2%, pode ser 5%, pode ser qualquer que seja a taxa que o governo federal está disposto a pagar naquele momento, mas o investidor ele sabe que aquela taxa que ele vai receber vai ser um investimento líquido, ele não vai perder por causa da inflação. Porque o grande problema de você ter um investimento pré-fixado, uma taxa pré-fixada para um investimento, é porque você não sabe, você não consegue prever qual é a inflação. Ainda nos países mais desenvolvidos do mundo, existem momentos de alta inflação. Por exemplo, após a pandemia, os países mais desenvolvidos começaram a viver uma série de problemas financeiros e econômicos decorrentes da inflação. Países que nunca tiveram inflação, que a inflação era 0,1%, 0,2%, no máximo 0,5% ao ano, passaram a ter inflações altíssimas, como 7%, 8%, 9% ao ano. Aqui no Brasil a gente já está muito calejado e acostumado a inflações desse tipo, né? Então não mudou tanta coisa assim para a gente, mas esses países que não estão acostumados com a inflação sentiram esse gosto amargo do que é a perda do poder aquisitivo das suas moedas. Um terceiro tipo do Tesouro Direto, de investimento no Tesouro Direto, é o Tesouro Pré-fixado. É justamente aquele em que o Tesouro Direto vai pagar uma taxa pré-fixada anual por você deixar aquele investimento lá com ele. E qual o grande problema de qualquer outro investimento pré-fixado? Que é justamente a inflação. Então, se o governo federal te promete uma taxa de rendimento de 15% ao ano, que é uma taxa altíssima, pouquíssimos investimentos teriam uma taxa tão alta assim, você não sabe quando vai ser a inflação. Se você faz esse investimento num ano em que a inflação foi 5%, você está pensando, eu vou ter 10% acima da inflação. Então, apesar da pequena desvalorização do meu investimento, eu vou ter um ganho real de 10%. Só que no ano seguinte, a inflação pode ser 15%. E no ano seguinte, a inflação pode ser 20%. E no ano seguinte, a inflação pode ser 30% ou mais. Então, você não sabe bem aonde aquilo ali vai parar.
Dificilmente o investidor do Tesouro pré-fixado ele vai investir, vai deixar o dinheiro ali até o vencimento, só se ele vir que a inflação realmente foi baixa e aquele investimento vai gerar muitos frutos para ele. Mas normalmente o que a pessoa faz é coloca aquele dinheiro no momento em que o título está valendo pouco, espera o título subir, ele vende para ganhar, fazendo meio que um trade com os títulos do Tesouro Direto. É importante ficar atento porque desses 3 tipos que eu falei para vocês, o Tesouro Selic é o único que não sofre a chamada marcação a mercado. Ele até sofre, mas é de uma forma muito leve, muito pequena. Os outros dois, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eles sofrem da chamada marcação a mercado. O que é isso? Você compra um título que tem um valor fixado naquele momento. Só que dependendo da taxa de juros e dependendo da inflação e dependendo também do momento político do país, de circunstâncias políticas e econômicas do país, o valor daquele título pode variar, pode subir ou pode cair. Isso não costuma acontecer no Tesouro Selic, que é um título que vai rendendo cada dia um pouquinho mais, a depender da taxa Selic, da taxa de juros básica da economia. Então você tem que tomar muito cuidado se o seu objetivo for de curto prazo, você colocar um dinheiro de renda fixa no Tesouro IPCA, ainda que você esteja protegido da inflação, você pode sofrer essa marcação ao mercado e perder dinheiro no curto prazo com essa oscilação, com essa marcação ao mercado, essa variação do preço do título em que você investiu. O Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixados, eles prometem aquela taxa. No caso, o IPCA é mais uma taxa fixa, no caso do pré-fixado, só aquela taxa fixa. Mas você só vai obter essa taxa que foi prometida no vencimento do seu título. E às vezes você pensa em fazer um investimento no Tesouro Direto com um prazo de vencimento lá longe, 10, 20, 30 anos, e você não se atenta para esse fato. Se você fizer um investimento num prazo de 10 anos, você vai estar, no Tesouro IPCA, por exemplo, você vai estar protegido da inflação, você vai ganhar aquela taxa fixa acima da inflação, mas você só vai poder resgatar com esse rendimento no final, só no vencimento. Então toma muito cuidado quando você for fazer esse investimento. Se você investe no Tesouro IPCA ou no Tesouro pré-fixado, o ideal é você levar esse investimento até o final. É óbvio que dependendo da conjuntura do país, econômica, taxa de juros, etc., assim como a marcação a mercado faz o título cair, também pode fazer o título subir, às vezes até num patamar superior ao que ele poderá estar no final do seu investimento. Então vale a pena você antecipar e resgatar naquele momento, porque você vai ter um lucro maior do que você teria se você esperasse o vencimento daquele título. O risco de investir no Tesouro Direto é o risco do governo federal, que é considerado por todos um risco baixíssimo. Por quê? Porque o governo federal tem a maquininha de fazer dinheiro. Então, dificilmente o governo federal vai quebrar, não vai ter dinheiro para honrar as suas dívidas. Essa, inclusive, é a principal vantagem de investir no Tesouro Direto. É a solidez, é o baixíssimo risco que você vai ter. Uma outra vantagem seria a liquidez diária, desde que você fique atento à marcação a mercado, ou seja, essa questão da liquidez funciona mais para o Tesouro Selic, nem tanto para o Tesouro IPCA e para o Tesouro pré-fixado. Da mesma forma, nós temos desvantagens, como é a marcação a mercado, que eu falei para vocês, mas também a cobrança de taxas, que as corretoras costumam cobrar taxas sobre esses investimentos de renda fixa do Tesouro Direto, nem todas cobram, mas algumas cobram. E além disso, o imposto de renda, que é descontado do valor do investimento semestralmente. Isso é uma grande desvantagem para você investir no Tesouro Direto. Concluindo essa parte do Tesouro Direto, o ideal é você saber qual é o seu objetivo e escolher o título em que você vai investir de acordo com esse seu objetivo, de acordo com a particularidade de cada título. Cada um desses 3 títulos, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado, tem uma característica especial e deve ser usado conforme o objetivo que você tenha para a sua carteira, para aquele dinheiro específico que você vai alocar no Tesouro Direto. Um último tipo de investimento em renda fixa que eu queria falar para vocês são as debêntures. A debenture é um empréstimo que o investidor faz a uma empresa.
A empresa, normalmente, quando ela precisa se financiar, ela tem algumas formas de fazer isso. Ela pode pegar dinheiro com um banco, ela pode emitir ações, ou ela pode emitir debêntures, que são títulos de dívida. Ela vende essas debêntures no mercado. Essa debênture, lógico, o valor dela pode variar, e a empresa promete pagar aquele dinheiro emprestado, né? Ou seja, o valor inicial, o capital empreendido, mais uma taxa de juros. Pode ser uma taxa fixa ou pode ser uma taxa pós-fixada, com base atrelada a algum índice, o IPCA, por exemplo, o CDI. Pode ser também um modelo híbrido, né? Que tem uma parte atrelada a um índice e uma parte fixa. O risco que o investidor corre investindo em debêntures é o risco da empresa. Então, se for uma empresa grande, sólida, robusta, o risco vai ser pequeno. Se for uma empresa iniciante, muito arriscada, que está entrando agora no mercado, que é muito endividada, que pode ter problema de pagamento de dívida, então que tem uma receita oscilante, enfim, o risco do investidor da debênture vai ser maior. Se a empresa quebrar, o investidor não vai receber o seu dinheiro, muito menos os juros que foram prometidos. Bom, a vantagem é a garantia do valor principal, do capital investido, né? Lógico que isso é só no vencimento, e, depender do tipo da debênture, não incide imposto de renda. As debêntures, elas podem ser de alguns tipos, né? Existem as debêntures simples, nessas incide imposto de renda, uma das desvantagens, mas ela também pode ser uma debênture incentivada, que é aquela destinada a algum setor crucial da economia, por exemplo, a infraestrutura. Nesse caso, essas debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda, que no caso delas seria uma vantagem. As desvantagens seria a iliquidez, porque normalmente a debênture só é resgatada no vencimento da operação, e no caso das debêntures simples seria a incidência do imposto de renda. No caso das debêntures, é muito importante você ficar atento que as debêntures não são ações. O investidor, quando compra uma debênture de uma empresa, não está comprando uma ação daquela empresa, está comprando uma dívida, ele está emprestando dinheiro para a empresa na esperança de futuramente a empresa devolver aquele dinheiro para ela. Ou seja, o investidor, ele não se torna sócio da empresa, ele se torna credor da empresa. Porém, existem algumas debêntures que são conversíveis em ações da empresa. Dependendo da emissão da debênture, ela pode ter uma cláusula de conversibilidade em que, no final, a empresa, ao invés de pagar ao investidor aquele capital somado dos juros que foi prometido, a empresa emite novas ações e distribui essas ações para esses credores. Os credores, eles não receberiam o valor principal do seu empréstimo, da debênture, mas eles receberiam ações daquela empresa e se tornariam acionistas. Uma última coisa que eu queria falar para vocês é sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele é uma instituição privada, um fundo privado, formado por várias instituições financeiras, em que todas elas aportam um determinado dinheiro com base nos depósitos que são feitos nelas, e ele serve para proteger os investidores no caso de falência de determinada instituição financeira. Se uma instituição financeira quebrar, os investidores normalmente ficariam a ver navios. O FGC serve justamente para pagar a esses investidores o valor que eles teriam investido. O limite de pagamento, né, desse seguro que o FGC se propõe a dar é de R$250 mil por CPF. Mas para você receber isso, você tem que se certificar de que a sua instituição financeira, a instituição financeira na qual você tem esses investimentos, você tem que se certificar de que ela participa do FGC. Não são todas as instituições que participam. Se for uma instituição não participante, não importa que ela quebre, o investidor não vai receber esses 250 mil. O FGC, ele tem uma estrutura, ele funciona apenas no caso de uma ou poucas instituições financeiras quebrarem. Se for uma coisa difundida no mercado, que coloque em xeque toda a solidez do mercado bancário, do mercado financeiro de um país, por exemplo, mais ou menos o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, o FGC não teria capacidade de honrar com todos esses pagamentos, com todo esse seguro. Mas, de qualquer jeito, para as instituições financeiras menores, é uma vantagem, né? Uma coisa que você pode oferecer como uma garantia, né? Uma redução do risco de alguns investidores levarem os seus investimentos para essas instituições.
Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então se inscreve nesse canal para receber mais vídeos desse tipo. Tchau!